Olá, eu sou Fabiana Santos e nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre como falar não e não se sentir culpada. Essa foi a sugestão que eu tive aqui no YouTube. Foi assim, parece até que você está falando para mim, a pessoa estava me falando de um outro vídeo. Sugiro que você faça um vídeo sobre como falar não para alguém e não se sentir culpada. Beijo grande e muito obrigada. Então lá vai o vídeo, como falar não sem se sentir culpada. Bom, em primeiro lugar, vamos entender a culpa primeiro. O que é a culpa e para que ela serve? A culpa ela é uma emoção, colocada como dentro da classificação das emoções negativas. Por que emoção negativa? Porque te causa mal-estar e é uma emoção que a gente aprende, é uma emoção aprendida. Quando a gente é criança, a gente aprende a se sentir culpado quando a gente faz alguma coisa errada. Então os nossos pais ou as pessoas que cuidam da gente falam assim, que coisa feia, não pode, olha o que você fez. E aí você fica com aquela sensação de que meu Deus, e agora? Realmente assim, é uma ausência de amor. Normalmente a criança entende a culpa como se o amor tivesse sendo tirado dela. Então é horrível sentir culpa. E a gente acaba internalizando essa programação de que, meu Deus do céu, eu preciso fazer tudo, mas eu não posso me sentir desse jeito de novo, porque se eu faço alguma coisa errada, eu perco o amor. E perder o amor é a pior coisa que pode acontecer para uma criança. Porque ela sabe que ela precisa ser amada para poder sobreviver, que ela não sobrevive sozinha. A criança humana, se ela for largada, ela não sobrevive sozinha. Como é um cachorrinho ou um gatinho, a gente é diferente como espécie. Então perder o amor é praticamente assim, o fim do mundo. É muito grave para a criança. E a culpa é uma das sensações mais ruins de sentir, porque é isso, é uma sensação de que, meu Deus, e agora? E agora eu não tenho mais o amor. E como eu falei, todo mundo quer fugir da culpa. Então a culpa é isso, é uma emoção aprendida para quê? Que a gente é ensinado a se sentir culpado. Para que a gente possa se arrepender e ter uma noção empática dos outros, do que a gente causa nos outros, muitas vezes, e com isso mudar a nossa atitude ou nunca mais agir daquela determinada forma que vai fazer com que a gente se sinta muito mal. Então a culpa, ela tem a finalidade de prevenir determinados comportamentos no futuro ou de fazer com que você se arrependa daquele comportamento e aí peça desculpas, alguma coisa assim, que é um comportamento social. Pedir desculpas é um comportamento social. Então você reconhece o próprio erro e pede perdão. Então é esperado que você faça isso. Vamos entender a culpa para saber que a gente aprende a culpa para ter determinados comportamentos. E aí você me pergunta, como é que eu resolvo essa questão de falar não para alguém e não me sentir culpada? E eu quero me remeter a esse exemplo que eu dei da criança, a essa historinha da criança. Então a criança, ela se sente culpada para ou ter um comportamento socialmente aceitável de pedir desculpas, ou nunca mais ter aquele comportamento que fez com que ela se sentisse culpada. E muitas vezes, quando a gente é criança, e assim, me desculpem os homens, mas eu realmente acredito que nós mulheres, nós padecemos um pouco mais dessa exigência de ser muito boazinha, de ser uma boa menina, principalmente as mulheres da minha geração, talvez não as meninas de hoje, mas as mulheres da minha geração sim. A gente tinha uma exigência para ser muito boazinha, para ser uma boa menina, para ser comportadinha. Então falar não para alguém, normalmente é como se a gente estivesse fazendo uma coisa grave, é como se a gente não estivesse sendo boazinha e a gente internalizou isso tudo. Quando eu falo não, quando eu deixo o outro chateado com o meu não, quando eu desagrado, eu me sinto culpada. O que eu fiz é horrível, eu estou correndo o risco de perder o amor. Eu tenho que me retratar e nunca mais falar não. E é interessante que
ninguém gosta de ouvir um não. E quando a gente aprende que falar não é errado, normalmente a gente também é taxado de egoísta. Porque a gente está pensando na gente. Quando você fala não, você está colocando limite, certo? O não é isso, não é uma limitação? Você dizer não, não vou fazer, não quero. Você está colocando limites. E a gente é condenado à culpa, ao arrependimento, porque colocou limite. E normalmente a gente é taxado de egoísta. Mas pensa bem sobre isso. Se a gente não pode colocar limite, talvez quem pediu para a gente não colocar o limite seja o grande egoísta. Porque a gente está abrindo mão do que a gente quer para atender o outro. Ou seja, a necessidade do outro vem primeiro. Então, vamos pensar um pouquinho. Quem é o grande egoísta? E é isso que talvez ninguém pare para pensar. E é nessa ideia aqui que eu queria chegar para você poder começar a repensar essa questão de se sentir culpada quando você tem que falar não. De onde vem isso? E qual é a verdade verdadeira? Quando você fala um não, você está colocando os seus limites e isso é legítimo, isso é autêntico. É claro que você pode fazer isso de uma maneira gentil, de uma maneira assertiva, de uma maneira amorosa. E aí a gente está entrando numa outra história. Nesse vídeo aqui eu quis falar um pouco mais sobre de onde vem a culpa para você começar a ter elementos para ressignificar o que é dizer não para você. E eu quero te convidar a escrever depois. Quando acabar esse vídeo aqui, quando você acabar de escrever, escreve. Como é que você se sente quando você fala não e o que isso significa? O que significa falar não? Faz esse exercício. Vamos ver o que aparece. Vamos conhecer um pouquinho melhor o que está aí dentro de você, fazendo com que você entre nesse esquema da culpa que foi aprendido. E eu quero aproveitar para te convidar para baixar esse guia que eu estou disponibilizando, que está aqui num botão em algum lugar, ou na descrição do vídeo, que é justamente o exercício, só que de 4 maneiras diferentes. Você vai baixar esse guia em PDF, 4 maneiras de descobrir suas crenças limitantes, que serve para todo tipo de coisa e vai usar para culpa ao dizer não. E depois me conta como é que foi. Eu ia amar saber o que você achou desse vídeo aqui. Deixa um comentário aqui embaixo, compartilha esse vídeo se você achar que deve. Se inscreve no canal para você poder saber quando eu estou publicando vídeos. E a gente vai se vendo então nos próximos vídeos, talvez nos vídeos anteriores, enfim. É isso por hoje. Tchau!